Terça-feira, você já sabe, é dia de fatos da semana. O Ministério Público fará uma representação à Corte sobre a repetição das manobras, aquelas que consistem em atrasar o pagamento de recursos do governo a bancos públicos, as famosas pedaladas fiscais. Dá uma olhada. O Ministério Público vai entrar com uma representação à Corte sobre a repetição das pedaladas fiscais em 2015. Segundo o Tribunal de Contas da União, as pedaladas deste ano já somam mais de 40 bilhões de reais. As manobras, que consistem em atrasar o repasse de recursos do governo a bancos públicos, foram o principal motivo para a rejeição das contas de 2014. Isso porque a Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe que instituições financeiras públicas financiem o seu controlador, ou seja, o governo. A denúncia deve motivar uma nova investigação no tribunal. Nós estamos aqui com o doutor Eduardo Leite. Tudo bom, meu querido? Bom dia. Tudo bem? Como é que você tá? Ótimo. E Passou você? bem o feriado? Passei trabalhando. É? Precisa, né? Alguém precisa trabalhar nesse país aqui, né? Mas você já trabalha bastante. Tem muita gente que não trabalha realmente, precisa começar, né? Aliás, tem muita gente se coçando nesse momento. A gente vai falar sobre isso aqui, porque tem algumas coisinhas acontecendo. Muita gente incomodado. Pois é, vamos lá falar sobre esses assuntos então. Primeira coisa, doutor Eduardo, eu queria que você explicasse para o pessoal que está em casa, que está ouvindo falar sobre essas pedaladas fiscais e ainda não entendeu exatamente o conceito. O que a nossa presidenta pode estar fazendo de errado quando se falam em pedaladas fiscais? Na verdade, essa questão das pedaladas fiscais, que foi reprovada agora as contas da Dilma de 2014, de uma forma bastante sintética, são os bancos públicos que pagam aqueles benefícios, Bolsa Família, a questão do seguro-desemprego, todos esses direitos sociais são pagos pelos bancos públicos. Tá. Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, enfim, todos os bancos federais, o próprio BNDES e o Tesouro, né, que é responsável por toda aquela massa, todo o dinheiro, ele tem que repassar esse dinheiro para os bancos públicos. Por quê? Porque, na verdade, você não pode configurar, o governo não pode viver de financiamento de banco público. É proibido. A lei veda essa questão. Então, só que o governo não repassa esse dinheiro para os bancos. E os bancos ficam o quê? Ficam deficitários. Os bancos, na verdade, ficam com esse rombo nas contas deles. Então, isso nós chamamos de pedaladas fiscais, tá? Ou seja, não há repasse. O cheque, é como se fosse um cheque especial, entendeu? E o cheque especial não é coberto dentro do prazo estabelecido na lei. Tá. E passa de um exercício para o outro. Foi o que aconteceu ano passado. Ano passado, o que aconteceu? O que nós tivemos? 37 bilhões de reais de pedaladas. Ou seja, o Tesouro não repassa o dinheiro do governo, dinheiro arrecadado de impostos, aquela coisa, para poder cobrir os benefícios sociais. E, consequentemente, o banco fica o quê? O banco fica no prejuízo enquanto não é coberto aquele cheque especial. Então, isso nós chamamos de pedaladas fiscais. O ano passado nós tivemos 30 e poucos bilhões e agora, até o mês de setembro, em 2015, já tivemos mais de 40 bilhões de pedaladas, ou seja, já superou o ano de 2014. Quer dizer, então, que o ano passado a gente já teve esse problema, já foi, inclusive, assumido, né, que isso foi feito, mas queriam entrar com uma representação, um pedido de impeachment deste mandato com relação às pedaladas do ano passado. Agora a novidade é que mais uma representação, né, a oposição está querendo entrar agora com o aditamento desse pedido de impeachment, incluindo as pedaladas de 2015, para que tenha mais força para que esse pedido de impeachment seja aprovado. O que acontece? O ano passado já foram reprovadas as contas da Dilma por conta disso, por conta das pedaladas. E esse ano aqui já se espera uma nova representação denunciando essa prática do governo federal que é proibida por lei, ou seja, não pode, né?
né? Mas parece que o governo vem insistindo nessa questão. Então, com a reprovação das contas pelo Tribunal de Contas da União, que foi unânime a semana passada, então abriu aí uma questão, uma brecha para que possa aceitar a questão do processo de impeachment, a abertura do processo de impeachment, né? Objetivando dar um start em relação, ou seja, iniciar esse processo junto à Câmara dos Deputados. Então, isso está sendo, na verdade, tem que ser apreciado pelo presidente da Câmara, que é o Eduardo Cunha, né, que também está na corda bamba, como muitos estão, né, e aí nós estamos esperando agora uma decisão dele. Me parece que essa decisão não vai sair hoje. Existe Por quê? uma expectativa sobre Estão, inclusive, aconselhando que ele despache na quinta-feira, porque como o Hélio Bicudo vai fazer um aditamento a esse pedido de impeachment, de abertura do impeachment, que foi protocolizado há algumas semanas atrás, e esse aditamento é justamente para adequar a questão das pedaladas de 2015, ou seja, apontando as pedaladas de 2015, para poder dar uma fundamentação de forma que o Eduardo Cunha não indefira ou não arquive esse processo de impeachment, de abertura de impeachment. Então, me parece que isso vai acabar ficando para quinta-feira a decisão. Entendeu? Antes de entrar nesse imbróglio, então, de governo, base aliada à oposição, Eduardo Cunha, Dilma, a gente vai falar sobre isso também, que realmente a crise política não está brincadeira. Eu queria que você falasse a respeito do impeachment. Então, o pedido de impeachment da presidente está sendo baseado única e exclusivamente na relação pedaladas fiscais 2014/2015. Não existe nada com a Operação Lava Jato, Petrolão ou algum tipo de prova que comprove que ela utilizou dinheiro do Petrolão na campanha dela. Não tem nada a ver com isso. Hoje nós temos dois procedimentos caminhando paralelos, tá? Um, que é a questão do Tribunal de Contas da União, que é justamente as pedaladas que já foi reprovada, as contas já foram reprovadas pelo Tribunal de Contas. Tá. Essa questão agora vai ser apreciada, por quê? Porque, na verdade, quando o Tribunal de Contas reprova essas contas, necessariamente há necessidade de encaminhar para o Congresso Nacional. São eles que aprovam ou reprovam, ou confirmam a decisão do Tribunal de Contas, tá? Por uma questão até de cumprimento legislativo, legal, sobretudo. O outro procedimento que nós temos é no Tribunal Superior Eleitoral, tá? Que esse daqui é com relação à questão do dinheiro recebido por doação, né, supostamente da Lava Jato, que está tramitando lá no Tribunal Superior Eleitoral, né, que na verdade ali é a cassação do mandato da presidente por conta de ilegalidades praticadas durante a campanha. Então são dois procedimentos que estão caminhando de forma paralela. Tá? Hoje nós estamos tratando exclusivamente dessa questão. Daqui a algumas semanas, provavelmente vamos tratar se caça ou não. Aqui, se eventualmente ela for, se tiver o processo, for aceito o processo de impeachment, ela na verdade, ela é colocada, ela se licencia, né, sai até o término do julgamento, e se eventualmente ela for de fato cassada, assume o vice-presidente da República, né, o Michel Temer. Então essa é a situação que acontece se eventualmente for acolhido o impeachment. Se eventualmente esse impeachment for arquivado e trabalhar em cima desse procedimento com relação ao Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, ilegalidades praticadas naquele procedimento durante a eleição, dinheiro ilegal, dinheiro caixa 2, enfim, dinheiro da Lava Jato. Aí na verdade é cassado a chapa, ou seja, então a presidente cai juntamente com o vice. E quem assume é o Eduardo Cunha e tem 90 dias para chamar uma nova eleição. Esse é o procedimento que ocorre. Mas na verdade eles poderiam nos poupar de tudo isso, porque eu acho o seguinte, poderiam poupar. Poderiam. Eu acho que, aliás, sugestão, mas eu não posso falar que não, mas eu vou falar. Se você não falar, mas eu posso falar. Eu acho que todo mundo podia fazer uma renúncia conjunta, né? É a Dilma, o Eduardo Cunha
Cunha e o próprio Renan. Porque eu vou falar para você, não existe inocente nessa história. Porque eu já vi, porque qualquer país sério, como aconteceu agora recentemente na própria Grécia, o que ele fez, o primeiro-ministro? Foi lá e renunciou, falou, eu não consigo acertar esse assunto, então eu renuncio. O grande problema do país, o grande problema dos países subdesenvolvidos, sobretudo América Latina, África do Sul, a África sobretudo, né? E o Brasil nessa peculiaridade é que a reeleição e a manutenção no cargo só serve para uma única coisa, não é para ajudar o povo. Esquece, ninguém está aqui para ajudar o povo. Eles, na verdade, eles se mantêm no poder ou vai para uma reeleição para poder esconder as maracutaias que eles fazem, as roubalheiras que eles fazem. Ninguém está preocupado com o povo, não pensa você é cristão, não. Está todo mundo preocupado o quê? Em resolver o próprio, né? Ou seja, para a gente não falar um palavrão aqui, da reta, exatamente. E eu vou falar para você, isso não é questão do governo federal, ou do governo estadual, ou das prefeituras, não é com esse partido ou com aquele partido, eu diria de uma forma geral. E não é só no aspecto político, é na eleição de classe, entendeu? Ou seja, é em qualquer eleição, onde as pessoas, na verdade, o único propósito para assumir o poder é a roubalheira, essa que é a grande verdade, entendeu? É difícil a gente ouvir essa história, é difícil, mas é uma realidade, triste, entendeu? Você acha que a Dilma está preocupada que ela vai resolver o problema financeiro do país, né? Que na verdade, na época do Lula se tirou 40 milhões de pessoas da miséria, só que agora já 30 milhões já voltaram para a miséria, então não adianta nada, você arruma e depois você volta todo esse povo para a miséria de novo, né? Ou seja, tira 40, já jogou 30 milhões e se continuar essa crise financeira, econômica desse país, vai jogar mais 20, 30 milhões para a miséria, essa que é a grande verdade. Queiram as pessoas ouvir ou não, mas essa é a realidade, é a pura realidade que passa o país. É verdade, entendeu? É triste mesmo. Numa próxima conversa, eu vou querer falar com você sobre essa questão, a questão ética, principalmente ligada sobre essa discussão. Eu não sei se o assunto vai ficar velho para a semana que vem, mas de qualquer forma eu gostaria de falar sobre isso. Porque existe a questão do Eduardo Cunha, que está lá com dinheiro na Suíça, dizendo que, ele na verdade não falou nem que sim nem que não, né? Ele não disse absolutamente nada, né? Mas estão querendo comprovar que o dinheiro dele está sendo usado para gastos pessoais da família dele no Brasil e fora do Brasil. E aí existe um acordo que ele precisa fazer com o PT ou com o governo para que essas contas não apareçam. E é ele quem vai decidir, no final das contas, se vai entrar processo de impeachment ou não. Então, quer dizer, não existe ética em nada. Quer dizer, se você conseguir fazer para mim, eu faço para você e é assim que vai ser. Não é assim, está comprovado, a presidente fez errado, foi contra a lei, precisa entrar com processo de impeachment. Não é assim, não é preto no branco. A ética, já sabe definir. Quando você fala em ética, os políticos, eles perguntam, Mônica, isso é de comer ou de entrar dentro? Porque eles não sabem exatamente o que significa a ética. Semana que vem a gente fala mais sobre isso, doutor Eduardo. Eu tenho que encerrar, infelizmente, que o papo é sempre tão bom. Para você continuar falando com o doutor Eduardo ao longo da semana, você acessa o Facebook, facebook.com/Eduardo César Leite, querido. Uma ótima semana para você. Já levando para te dar um beijo. Um beijo para todos. Porque agora a gente vai, para você também, a gente vai lá para o departamento de jornalismo.